a gente trabalha vendo o paciente, não vendo a doença. Mas, em momento nenhum, nós mandamos o paciente parar de tomar os medicamentos. Mas não tem que ter esse receio, de achar que vai ali à descoberta. Por exemplo, sem jamais a gente vai mandar Sim. pare de tomar um remédio para glicemia alta, um remédio para diabetes, um remédio de pressão alta, mas a melhora é tão boa que tudo se regula e ele para de tomar. Na verdade, a gente manda para o médico que acompanha ele e se tudo estiver bem, claro, mas em momento nenhum a gente tem autonomia de pedir que o paciente faça isso. Em caso de depressão também, Catarina. Então, quantas pessoas hoje em dia precisam de depressão, síndrome do pânico, tudo isso é espetacular. Então, a gente consegue reativar o paciente como se a gente fosse reiniciar o computador que é o organismo, né? Que é o nosso organismo. E a medicina também, ela hoje em dia, ela divide a pessoa em partes para facilitar, porque então tem um ortopedista, tem tanta coisa, não é? O corpo é tão pequeno, mas tem tanta coisa. É, que tem tanta coisa, tem que dividir, porque é muito difícil, quem faz a faculdade de medicina sabe disso. E, na verdade, a terapia neural, a gente junta tudo, porque, por exemplo, se o paciente pode ter um problema no joelho, aí vai para o fisioterapeuta, fica lá tratando o problema do joelho. E, na verdade, aquele problema pode estar sendo gerado por outra área. E se você não neutralizar isso, nunca o joelho vai ficar bom, né? Por exemplo, na região pélvica. Não sei se você, lá no Brasil, por exemplo, eu sou brasileira, muitas pessoas fazem cesárea para ter filho, em vez de parto normal. E é muito comum a pessoa fazer uma cesárea e ter dor na coluna. Então, aquele corte na região abdominal pode ter sido um campo interferente para gerar a dor da coluna dela. Porque é um organismo, está tudo ligado, é isso. Os bocadinhos estão todos ligados uns entre os outros. A mesma coisa, uma dor na parte cervical do paciente, né? Pode ser uma amígdala que ele tirou, por exemplo, que pode gerar, uma amígdala que ele tirou com 3 anos de idade, por exemplo, pode gerar uma dor que ele tenta passar, curar, e não consegue solucionar. Uma amígdala retirada pode gerar problemas de alergia em toda a pele, então fica indo para o dermatologista sem entender o porquê daquilo. Traumas psicológicos também, de família, de tudo, pode gerar alopécia, né, queda de cabelo e outras crises alérgicas também no corpo e em toda a parte do corpo, alguma enfermidade. Então, a gente tenta reequilibrar tudo isso e que o organismo fique sadio. Isso é o principal. Então, e como é que funcionam os tratamentos? O paciente vem ter consigo, diz, olha, tenho este problema, então como é que tudo se desenrola? Então, primeiro a gente faz uma consulta, a gente chama essa consulta de história de vida. Eu preciso saber a história de vida desde a infância, se ele tinha muito problema, por exemplo, de garganta inflamada, amidalite, otite, renite, né? As crises que ele tinha. Se é mulher, quantos partos, abortos, quantas cirurgias o paciente teve, quantas cicatrizes tem, até uma cicatriz de uma vacina, uma queimadura, um corte que deu e deu ponto. Tudo isso pode ser um campo interferente. Por exemplo, um paciente pode ter ausência de sensibilidade numa mão, num dedo, em decorrência de um corte que deu no braço, né? E aí você corta regiões ali que geram a sensibilidade para aquilo. Então, a gente faz uma história de vida para o paciente, né? Nessa história de vida, a gente vai saber os sintomas que ele tem, o que ele sente e o que eu vou fazer na terapia neural. A terapia neural utiliza uma substância chamada procaína, é um anestésico de baixa intensidade, que não é nem mais usado nem na medicina, nem na odontologia, foi um dos primeiros anestésicos a ser utilizado. E essa procaína, o objetivo não é anestesiar, a gente dilui ela em soro fisiológico, tem algumas pessoas que não diluem, tem alguns métodos de trabalho, mas normalmente a gente dilui em soro fisiológico, bota um pouquinho só de procaína com o resto da seringa de soro fisiológico e a gente dá injeções no corpo. Então, o objetivo não é anestesiar primeiro, que a quantidade é muito pouco utilizado e depois que é de baixa potência, essa substância procaína. Então, o objetivo é reativar aquele sistema nervoso que foi bloqueado por algum motivo. E com isso, o organismo reage e reinicia. E como é que sabe onde aplicar? É que para mim é tudo novo, eu não sei como é que isso funciona. Para a maioria das pessoas, ninguém conhece a terapia neural. Curso, não é? Eu estou difundindo agora aqui também em Portugal, né? Estou trabalhando em algumas clínicas, mas no Brasil também eu estou difundindo muito isso. E na verdade, onde se aplica primeiro, depende da história de vida do paciente, disso que eu falei, do que ele pode me relatar, se eu consigo captar alguma coisa,
e da sensibilidade. Eu preciso tocar no paciente todo. Eu toco no paciente todo para saber se ele tem algum ponto de pressão, alguma interferência que pode gerar isso. Isso é a sensibilidade que eu tenho que ter com o paciente. O paciente, quando vai lá para a clínica, ele fala: doutora, a senhora me invade, a senhora se entrega naquilo. Porque, realmente, se a gente não tiver essa entrega, né, essa energia, a gente não vai, nem na parte psicológica, nem na parte física, conseguir solucionar o paciente. E outra coisa importante, Catarina, o nome da especialidade correto é Terapia Neural e Odontologia Neurofocal. A boca é importantíssima para o diagnóstico. Deixa eu te dar um exemplo. Atendi uma paciente médica, que já tinha ido para vários médicos. Havia 2 meses que ela tinha ficado surda. De uma hora para outra, de ouvido direito. Sem nada, sem nenhum motivo. Eu viro para ela e falo: tem que ter tido motivo. Ninguém fica surda do nada. Pode ter sido alguma coisa há muito tempo atrás, mas você tem que me ajudar. O que aconteceu para ter bloqueado esse sistema? Porque do nada não acontece isso. A pessoa saudável, nova, 35 anos de idade, médica, né? Uma pessoa conhecedora, né? Informada. E aí eu vasculhando, aí quando cheguei na boca, eu perguntei: o que tem na sua boca? A gente pergunta se tem implantes, se tem tratamento de canal, endodontia feito. E no caso dela, ela tinha extraído um dente. Eu falei: a causa da extração desse dente, há 5 meses atrás, depois de 3 meses que ela extraiu o dente, foi notado isso. Então, na verdade, eu neutralizei o ponto e ela voltou a ouvir. Então, na verdade, ela não ouvia isso com uma sessão. Ela não ouvia nada, ela botava o fone de ouvido, ou botava no máximo, não ouvia. Com uma sessão de terapia neural, ela botou o fone, com menos de 50% ouviu, com uma sessão. Isso ela já estava tentando corticoide, antibiótico, anti-inflamatório, tudo que você possa imaginar. Vou te dar outros exemplos também. Por exemplo, peguei um paciente que ele estava com câncer de vesícula, né? E aí a gente procurando saber, e mesmo assim tomando morfina de 12 em 12 horas, eu atendi esse paciente, era 9h30, ele tinha tomado morfina 9 horas da manhã, assim mesmo tinha uma dor tremenda abdominal e não conseguia respirar direito, porque a dor é tão grande, né, que o paciente sofre com tudo. E aí o que eu fiz? Aí comecei a vasculhar, né? Tinha um dente que está relacionado porque cada dente pode estar relacionado a um órgão dentário, né? Um incisivo lateral pode estar relacionado a cada órgão do corpo. Então, um dente que ele tinha um problema nesse dente estava relacionado à vesícula e, além disso, ele tinha feito uma cirurgia muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, de um apêndice. Ele teve uma crise de apêndice, fez uma bissectomia, uma cirurgia no apêndice, e nessa cirurgia a gente tem um meridiano que está relacionado com a vesícula. Quando eu descobri isso, é mais uma matemática que a gente faz. A gente neutraliza e na mesma hora a dor acaba. Então, esse paciente em estado avançado de câncer, ele ficou 15 dias, eu só fiz uma sessão, isso foi no Brasil, eu tive que voltar para cá. 15 dias ele ficou sem dor, sem tomar morfina. Então, na verdade, o alívio, o desespero de um paciente é fantástico, né? Eu estava, inclusive, eu cheguei do Brasil semana passada e no mesmo dia chegou uma paciente vinda dos Estados Unidos para ser atendida por mim. E aí eu atendi essa paciente, ela tinha tido na história dela alguns acidentes de carro e inúmeras cirurgias. O médico nos Estados Unidos, todos queriam operar. Então, cada vez que opera, a gente vai cortando esse circuito nervoso. E a paciente, morrendo de dor, andava toda encurvada, não conseguia andar. A mão dela estava toda em forma de garra, ela não conseguia mais pegar um copo, ela não conseguia cortar com uma faca, era a mão direita. E aí eu comecei a neutralizar todas as cirurgias que haviam feito nela. E então ela veio para cá porque ela disse: eu não quero operar mais uma vez, eu quero tentar isso. E veio na primeira sessão, ela levanta, ela fica sem dor, a mão abre. Isso é fantástico. Que é fantástico. A gente fez mais uma e ela disse... E eu falei: pelo amor de Deus, porque outra coisa importante é o paciente se sente tão bem que ele quer agarrar o mundo, ele quer fazer tudo. Então, ela saiu para Portugal, né, por Lisboa, e saiu comprando. Eu falei: pelo amor de Deus, você tem que ficar em repouso, tem que ficar quieto, porque a musculatura... Ela quer viver, não teve tanto tempo presa, quer viver. E aí, mas a musculatura não está
estruturada para isso. Ela viveu com dor há muito tempo, toda encurvada. Então, a gente reativa isso repousando. na mesma hora. E na mesma hora, ela fica feliz. E feliz e acaba tudo. E ela andou por Portugal inteiro, atendi ela domingo e na quinta-feira. Andou feliz. E na quinta-feira, na verdade, eu não gosto desse curto espaço-tempo, só que ela comprou para ficar 10 dias aqui e estava voltando para os Estados Unidos. E, na verdade, eu fiz a segunda vez, é muito próximo, né, de fazer isso, mas saiu super bem, feliz da vida, sem dores. E outra pergunta que todo mundo faz é, doutora, quantas sessões eu vou precisar? Quanto é que é preciso? Quantos? Depende. Por exemplo, se você pega, eu tenho um caso de paciente com depressão, com dores no corpo inteiro, joanete no pé, fascite plantar, o que você quiser. Se eu regulo a cabeça, que é um órgão importante, a parte psicológica, todo o conjunto vai. Então, com uma sessão, 2, é espetacular. Mas se você pega, por exemplo, um paciente com uma paralisia cerebral, você precisa de mais sessões. Depende dos problemas, com mais graves, Depende, mais porque sessões. eu vou começar a esticar um braço, esticar uma mão, esticar uma perna, aí cada sessão vai. Mas, no geral, com 1, 2, 3, no máximo sessões, você está muito bem, não precisa mais. A outra pergunta que todo mundo faz é, doutora, isso vai ficar quanto tempo? Porque a pessoa fica tão desesperada em pensar que é algo curto. ter a dor. Então, isso permanece, porque, na verdade, a gente não está anestesiando, a gente está reequilibrando o seu organismo. Mas, se tiver um novo bloqueio, seja ele físico, químico, Pode psicológico, mecânico, né? Se ele passar por uma cirurgia, se tiver um acidente, se tiver um trauma psicológico, tudo isso pode voltar a bloquear de novo o sistema, entendeu? E a doutora trouxe umas fotos. Eu trouxe Não foi? muita coisa, Então vamos vídeo. ver as fotos que a doutora trouxe. Vai comentando que o tempo já está aqui a escassear, ok? Então vamos lá ver as fotos. Essa é minha paciente que veio dos Estados Unidos, Gal. Um prazer imenso e ter uma honra ter vindo de tão longe para ser atendida por mim. Sim, isso é fantástico. É. E a doutora? Sou eu lá na clínica de Salvador. Isso é depois da terapia, o dente, isso artrose, essa paciente é artrose, Pois, antes aqui, o sim. dedo torto e depois, né, que foi a foto anterior, o dedo certo. Isso é imediato. É fantástico. a Na mesma diferença. hora fica certo. Mas os vídeos são bem interessantes também. Ver as próximas. Antes. Eu queria divulgar também, nós vamos estar participando do 3º Congresso de Medicina Integrativa em Porto, Portugal, dia 9 e 10 de abril, e eu vou estar palestrando, fazendo um curso pré-congresso no dia 8 de abril, na cidade de Porto. Convido a todos, médicos, dentistas, Estarem presentes. a estarem presentes. Isso é o abraço que a gente tem que ter do paciente, o carinho que a gente tem que tratar cada paciente. Essa energia é muito positiva. Ver a próxima. Isso, terapia neural eu coloco pelo meu método, que na verdade eu faço um método um pouco diferente do que a maioria das pessoas fazem no mundo. É a alegria, essa paciente chegou lá na clínica com as unhas pintadas de azul. Isso é a alegria da felicidade, da libertação, porque eu estou sem dor. Esse é o curso pré-congresso, no dia 8 de abril, em Porto, que eu vou dar palestrando junto com o Dr. Gonçalo, da Argentina, um médico argentino. E mais abraços. Não sei se colocaram vídeos. A terapia neural que a gente faz, aplicando na boca, que é muito importante. E quanto Fonte de tempo é que é campo. uma sessão? Ou seja, a aplicação em si? De tempo, mais ou menos 1 hora. Desde a consulta, eu não sei se colocaram casos clínicos. Essa é depois da terapia neural. Essa paciente tem paralisia cerebral, a mão aberta. Depois, isso é depois, não sei se colocaram antes, que ela como chegou lá. Ver a próxima. A próxima. Então, antes a mão dela não abria desse jeito e na mesma Uau, hora a gente a consegue abrir a diferença. mão. Isso não tem nenhum método que consiga fazer isso, sabe? Imediatamente.
E fora o andar, fora o falar, fora É mudança tudo. de vida, porque as pessoas estão presas, não conseguem fazer a sua vida. Imagino, quando acabam as sessões, como é que as pessoas devem reagir. Quando Não, veem... a reação delas, eu não sei se vão postar vídeos aí, que eu tenho depoimentos das pessoas falando. Então, os depoimentos são impressionantes, porque nem ela acredita, ela ficou assim, doutora, isso é real? Não é possível. E porque mesmo, eu sempre mostro, o paciente chega lá com alguma enfermidade, eu mostro algum exemplo parecido, né? Mas mesmo assim elas não acreditam, mas quando acontece com elas, elas começam a chorar, a gente chora junto, é emocionante.